Porque a pretensão de que uma ideologia é perfeita e funciona em qualquer lugar, primeiro eu me questionaria se uma ideologia pode ser perfeita. Mas, deixando esse assunto de lado, nós vamos ver que ela tem um momento histórico, ela acontece num momento do tempo e dentro de um conjunto de circunstâncias. E o século XXI demanda novas soluções. E eu volto a citar a ideia de que a solidariedade está acima das ideologias. Ela é um despertar de uma nova forma de consciência. Ela é um despertar de um sentido de responsabilidade. Ela é um despertar de uma transformação interior qualitativa. E esta, sim, é a única que pode trazer paz duradoura ao mundo. E é nisso que a União Planetária tem se dedicado. E é nisso que a própria Sociedade Teosófica tem apostado no seu estudo de religião comparada, filosofia e ciência, no seu segundo objetivo, que se vê apenas como forma de corporificar no plano mental o primeiro objetivo, que é o da fraternidade universal, sem distinções de raça. Porque o que impede o mundo de chegar à paz, se não os preconceitos? A bem dizer, as crianças, não tendo a mente assim desenvolvida, fazem a amizade entre si sem bloqueios e sem medo. Não veem diferença racial, religiosa, social, sexual, isso, aquilo. Tudo isso é incutido na mente das crianças à medida em que elas vão crescendo, até que se tornam adultos frequentemente condicionados, como em geral nós somos, e que somos a causa da perpetuação de toda a miséria que há na superfície do planeta, por ironia, sem que precisasse ser assim. Sem que houvesse a necessidade. E é fácil demonstrar, se para cada criança que morre de fome corresponde a $36 mil gastos em armas, já dava para comprar um grande apartamento e arrendar os quartos, a criança ficava com um e já tinha a vida ganha, poderia pagar sua própria alimentação, seus estudos. Então, se a família tem 10 filhos, ela teria 10 apartamentos. E aí, então, nós teríamos outra situação na superfície do planeta que não aqui está ocorrendo hoje. Então, eu diria que esses sofrimentos são causados pelo preconceito, são causados pelo egoísmo, pelo condicionamento mental que perpetua os preconceitos e a guerra como uma coisa natural, porque sempre houve guerra, então temos que continuar nos guerreando ad infinitum. Mas a prova está que o mundo está mudando, a inspiração está, e nós não estamos percebendo, talvez com a suficiente agilidade, porque está acontecendo, como se diz, nas nossas barbas e nós não vemos. Mas a Europa se unificou, talvez por pressão econômica, talvez não só por querer a fraternidade, mas porque houve antes uma mentalidade de que nenhum país era necessariamente melhor que os outros, e porque todos juntos seriam melhor do que as partes separadas, e porque precisavam se unir para superar as dificuldades comuns. E se nós tivermos a unificação do globo, a união planetária, a guerra cessará. Talvez haja, isto sim, necessidade de uma polícia internacional, mas jamais se terá necessidade de armamento para destruir o mundo 200 vezes. Não este absurdo que ainda no século XXI nós assistimos, mas que cremos está em decadência. Cremos que já começa a demonstrar visivelmente e de forma irrefutável as suas próprias contradições. E as últimas guerras que nós temos assistido, embora de alguma forma localizadas e pretensamente cirúrgicas, evidenciam tais contradições e tornam insustentável cada vez mais a nova guerra e a outra e a outra. Então nós chegaremos com certeza, e é uma questão de nós auxiliarmos esse processo histórico, percebendo ele e estimulando ele, que os nacionalismos têm que ceder lugar
a algo maior, que é o bem comum da humanidade. E esse é o ideal da união planetária. Enquanto eu defender só os meus e o meu país, e em nome do meu país, e daquela flâmula colorida, em nome do qual muitos pretensamente se oferecem para morrer, nós continuarmos ainda a dizer que a guerra é uma coisa nobre, quando, hoje em dia mais do que nunca, já não existe mais o ideal do samurai que luta até morrer por um ideal, mas sim venda de armamento e grandes grupos de interesses industriais nessa venda, que até elegem presidentes de países, isto e aquilo, e fomentam a guerra. Uma das maiores ironias dos Estados Unidos na luta no Afeganistão foi que eles estavam lutando contra o armamento que eles mesmos tinham dado ao Afeganistão anos antes para atacar a Rússia. E assim também se viu o armamento americano sendo usado contra as tropas americanas no Iraque. Ou seja, quando é que nós vamos assumir uma posição de responsabilidade quanto à produção de armamento? Será que nós podemos continuar vendendo armamento como se fosse geladeira, televisor ou micro-ondas? Será que armamento é apenas um gênero de primeira necessidade? Ou meramente um bem a ser comerciado como qualquer outro? Quando é que nós vamos começar a pensar no aspecto ético que a produção do armamento representa? E que o Brasil, lamento informar novamente, já é o 8º maior vendedor de armas no mundo. Então, vamos parar para pensar nisso e vamos perceber que a humanidade está mudando na medida da sua transformação de consciência e que há sintomas extremamente esperançosos. Eu diria que a unificação da Europa é um desses indicativos e gradualmente o globo está se unificando de uma maneira a que os direitos humanos sejam respeitados. E quando, vejam bem, quando a elite intelectual do mundo chegar à conclusão que a disputa entre ideologias não trará a paz ao mundo, o problema estará resolvido. Porque o que separa o mundo são os preconceitos, e por ironia, são os próprios intelectuais que criam, com o uso da mente, soluções ideais a depois serem aplicadas à força, onde o Estado se julga no direito de submeter o indivíduo a uma ideologia. Quando a ideologia for posta no seu devido lugar, como talvez uma teoria para resolver um problema local, quando nós dermos mais atenção ao microdistrito, e nisso eu gostaria de chamar a atenção dos meus colegas para o livro Ideais da Teosofia de Annie Besant, que já colocava a importância do microdistrito em 1917, coisa que agora estão descobrindo a importância de ser pequeno, de ter soluções criativas numa esfera menor e não centralizar tanto poder no Estado. Essas ideias já eram relatadas como necessárias pela sociedade teosófica, a ideia de recuperar o preso para o mundo e não simplesmente querer marginalizá-lo dentro do presídio, como se resolver o problema social fosse apenas uma questão de exclusão dos problemas. Ora, nos Estados Unidos, e é um exemplo que eu devo citar, os presídios dão lucro e as condições de tratamento dos presos são melhores. Para começar, se dá importância ao trabalho, é uma atividade que eventualmente torne a pessoa qualificada quando sair da prisão, para trabalhar melhor, para sair com algum dinheiro que ele ganhou honestamente no tempo que ele está preso, e principalmente para recuperar o preso. As condições que nós temos no Brasil, e nós vemos o problema da criminalidade no Rio de Janeiro como um exemplo, mas ela é geral no Brasil inteiro, é porque há um descompasso entre a nossa legislação e o nosso real interesse em sermos solidários, ou por que não dizer fraternais, com as outras classes sociais. Então, eu gostaria de mostrar que o Brasil não está fora disso, não é apenas um país pacífico que não precisa fazer nada, mas o Brasil realmente tem uma
virtude a mostrar ao mundo, é a tolerância que ele tem na área religiosa, é a capacidade de superar mais do que outros países, talvez, as diferenças raciais, religiosas e outras. Não que não haja intolerância no nosso país, mas com certeza quem viajou um pouco sabe que ainda assim o Brasil é um mar de rosas perante outros países. E, nesse sentido, perceber que o mesmo raciocínio que nós fizemos, que não há ideologia superior à solidariedade, pode ser colocado de que não há religião superior à verdade, que é o próprio lema da Sociedade Teosófica. De uma forma ou de outra, todas as teorias têm que ceder lugar a uma vivência, a uma grandeza que vem de dentro, e não a mera imposição de uma ideia, porque seja uma ideia religiosa, seja uma ideia política e ideológica, seja uma ideia jurídica, de uma maneira ou de outra, a mera solução no plano das ideias não é suficiente. Tem que haver essa solidariedade, esta mudança de consciência que faça com que o homem perceba que o intelecto é quem cria o problema e só o coração poderá resolvê-lo se com inteligência tocada pelo aspecto solidário ele puder superar os problemas que ele criou para si mesmo e tornar o homem mais importante que o Estado, o indivíduo mais respeitado do que apenas uma ideia que se impõe sobre ele. Nessas condições, eu diria o que disse Krishnamurti, que uma enorme revolução ocorrerá no mundo quando uma minoria de pessoas se tiverem transformado interiormente. E aí sim o mundo será, como é sugerido, um mundo para todos, porque nele não haverá ideologia superior à solidariedade.